Bom dia, bom dia. 5h41, quinta-feira, 29 de janeiro. Aí, perdido no tempo e no espaço. Flamengo jogou ontem, levou uma lapinguachada do São Paulo, jogando em São Paulo. Começou um planejamento equivocado, colocou os atletas para se movimentarem quando outras equipes, outros times já estavam movimentando os seus, certo? E o que se viu ontem foi ali, sabe, os principais, os titulares ali, sabe, ali sem pernas, sem, sabe, sem entrosamento, sem o quê? Ali, sabe, sem inspiração, sem foco, sei lá o quê, tá certo? E perdeu de 2-1. Tudo bem. Já em Vitória, na Bahia, tá certo? Houve uma porrada de dois leões. O leão dos vitorienses, tá certo? Dos vitorianos, e o leão dos paraenses, dos remistas. E a briga ali foi feia, rapaz, parece que ficou em 3-0, salvo engano, tá certo? O clube do Remo, sabe, como os demais times, sabe, será assim, sabe, a gente fala o quê? É bucha de canhão, tá certo? É um time que será bucha de canhão, tá certo? Que vai movimentar junto com outras 19 equipes, sabe? O Campeonato Brasileiro da Série A, tá certo? Mas será apenas aí, sabe? São times economicamente fracos, tá certo? E não terá outro jeito, isso vai jogar, jogar, jogar. Tem uma ilha aqui, sabe, perto da minha casa, ali do outro lado do Guamá, chamada Combu, tá certo? E de vez em quando eu uso ali, sabe, a metáfora de ouvir gritos de leões, sabe? Antes era o paysandu, um bicho feio, tá certo? O papão da Curuzu, tá certo? Que quando apanhava dizia, eita que o papão tá apanhando. E eu digo, rapaz, que assim que o Remo chegar, ele vai ter que ir lá para a Ilha do Combu, rapaz, sabe, levar uma peia, como diz o pessoal aqui, sabe, levar uma peia feia, sabe, porra, bicho. O pior é que isso vai cumprindo aquela letargia, sabe, que Marx falava, que ele chamava de alienação. Marx falava de alienação em relação às mercadorias, sabe, de repente numa fábrica, seja o produto, seja a mercadoria que for, tá certo? Seja alimento ou não, seja vestuário ou não, tá certo? E o Ford, por exemplo, queria que seus funcionários, todos eles tivessem um Ford bigode, certo? Que era a mercadoria que ele produzia lá nos Estados Unidos, tá certo? E ele resolveu vir aqui para o Pará, tá certo? Ali para a região ali é Xingu ali, é o Tapajós, eu não sei onde está ali, sabe? Como é que chama aquela cidade? Eu não sei. Sei que tem ali os restos, sabe, de uma cidade que ele fundou chamada Fordlândia, sabe, onde ele tentou desenvolver ali um seringal. Aqui a Pirelli fez a mesma coisa aqui, não sei se é a Ananindeua em Marituba, acho que é em Marituba, onde ela tentou fazer ali, sabe, a Pirelli, sabe, fábrica de pneus, sabe, desenvolver ali também um seringal, sabe. Mas não deu certo, rapaz, não deu certo. São essas coisas, a natureza, sabe, ela tem um elemento a favor dela que é o tempo, tá certo? As coisas na natureza elas vão levando devagar e alguém grita assim para mim, tá aí a castanha do Pará. Castanha do Pará? Não, tá aí essa mesma borracha de seringueira, certo? O látex da seringueira que foi levado ali para a Tailândia, como é que fica? Lá os ingleses roubaram aí, sabe, tonelada de semente de seringueira, sabe? Eles contrabandearam. Um inglês, sabe, um colonialista escroto aí, encheu um navio, sabe, de semente de seringueira, sabe, e levou lá para a Tailândia, eu acho que foi Tailândia ou foi Indonésia, eu não sei. E lá espalhou, rapaz, sabe, num território lá, tá certo? Numa área lá, num terreno lá, tá certo? E dessa forma deslocou a produção do látex de seringueira, tá certo? E aquele país então passou a vender esse látex aí, sabe, desbancando aqui a produção do Brasil, tá certo?
E veja que eu estava falando de alienação, que seria isso, para Marx, o trabalhador ele produz as mercadorias, mas delas se aliena, delas se separa, tá certo? É a produção do seu corpo, então veja aqui o feitiço que o Hegel falava do espírito, corpo e espírito, tá certo? Não sei se ele estava pensando ali no Descartes, tá certo? Descartes foi que veio com esse papo, sabe, de que o ser humano tem duas partes, sabe, o corpo e tem o espírito também, tá certo, a mente. E essas coisas da mente são ali, sabe, não deixam de ser matéria, não deixam de ser magnetismo, sabe, força magnética. E força magnética que eletrifica o cérebro, sabe, que fica eletrizado, sabe, e põe o corpo para funcionar alucinadamente, tá certo? E cria essas coisas aí. E então veja que o Marx falava da alienação, tá certo? Da mercadoria que a energia do corpo produz, tá certo? Mas que ele não usufrui, tá certo? Quando termina o horário, sabe, de ir para casa, o trabalhador vai, sabe, ali, sabe, com ali a mochila, sabe, a boroca com o prato dentro que ele levou para o trabalho, o almoço dele, a marmita, tá certo? Que vai voltar no dia seguinte com a comida que ele vai se alimentar, tá certo? Mas o produto mesmo é o produto mesmo fabricado por ele, junto com outros aí, tá certo? Não lhe pertence, porque o patrão paga um salário, rapaz, sabe? Paga um salário para deslocar, para separar, tá certo? Para alienar, aí que está a ideia de alienar. Alienar vem de aliens, tá certo? Em latim, eu acho, que quer dizer ali, sabe, ser, tá certo? Um outro ser, tá certo? Alien, outro, tá certo? E esse outro é aquilo que é produzido, tá certo? Ai, ai, outro que é objeto, tá certo? Não necessariamente é um ser humano. E esse essa alienação, depois aí, sabe, vai ter outros contornos teóricos e poderá significar muitas coisas, tá certo? Mas sempre com esse sentido de outra coisa, tá certo? E que é separado, que não pertence, tá certo? Essas coisas assim. E por que eu estou falando disso? É porque eu estava falando de peia, estava falando de peia de surra, tá certo? Que ontem o Flamengo foi surrado pelo São Paulo, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa, eu poderia hoje falar da Eleonor, sabe, da Eleonor Teodoro, a Eleonor Roosevelt, que conheceu a Ludmilla, uma sniper soviética, tá certo? Que matou 309 nazistas, tá certo? Porra, ela metia bala, cara, com um rifle, sabe, de longa distância, com uma luneta, tá certo? E sobreviveu, sabe, não foi assassinada, não morreu na guerra, tá certo? E contribuiu, sabe, para que os soviéticos ganhassem a guerra, sabe, para o Ocidente, eles sendo orientais. Porque não fossem os soviéticos, sabe, liquidar ali mais de 3 milhões de nazis, sabe? Nazis e outros ali, sabe? Sim, nazis alemães, sabe? Nazis romenos, nazis finlandeses, sabe? Nazis ucranianos, sabe? Agora não foi fácil aquele porradão ali no terreno, sabe? No território da Rússia, da União Soviética na época, sabe? O Hitler, ele inventou a ideologia, às vezes, veja que ele fazia a guerra baseado em teoremas, matemáticos, em teorias, tá certo?
Mas ao mesmo tempo ele metia a ideologia no meio, tá certo? Para animar, tá certo? Ele era um cara de estética. O Hitler, rapaz, ele tinha pouca informação, ele tinha um esquema mental, como diria aquele professor Zé Geraldo, sabe? Igual aqueles índios na Bahia quando viram os portugueses chegando ali, encostando ali, sabe? Com Pedro Álvares Cabral, sabe? Aquelas naus ali, sabe? Eles ficavam olhando aquelas porras ali, sabe? Dizer, que porra é aquela, hein? Que porra é aquela? Não entrava, eles não tinham ali, sabe? O conceito é de nau, sabe? De navio, sabe? Essas coisas assim, para navegação no mar, tá certo? Porra. E assim, o Hitler, sabe? O esquema mental dele, sabe? É por isso que a educação ela é vital para o ser humano, porque com a sociabilidade, tá certo? Se vai desenvolvendo, aumentando, alargando, mantendo o alargamento do cérebro. É aí que a porra da Tátia, sabe? Não tem razão, tá certo? Ela observou, estudou que ela era uma mulher, sabe? Lida, tá certo? Lida e fazia leituras, tá certo? Uma mulher de leitura e sabia, não sei se ela cursou, fez graduação, não lembro. Mas era uma mulher que tinha noções de sociologia, noções de história, tá certo? E sabia que tinha o indivíduo, tá certo, na história, e tinha as sociedades onde esse indivíduo, sabe, se localizava, tá certo? E quando se fala em história, e no caso na história ocidental, você está pensando ali no mundo grego, tá certo? Na polis grega, tá certo? Quando ali, sabe, quando começaram a fazer as revoluções da agricultura e da pecuária, tá certo? Ali o Neolítico na Ásia, tá certo? E depois veio, sabe? Se espalhou ali pelo Mediterrâneo, atravessou o Mediterrâneo e foi lá para a Europa, tá certo? E ali, sabe, essas revoluções criaram riquezas no mundo. E teve uns caras aí, rapaz, que iam aí comendo as beiradas, tá certo? Comendo as beiradas. Veja que antes os excedentes da produção e do trabalho se tornavam objeto de escambo, de troca pura, tá certo? Depois viraram aí, sabe, mercadorias, tá certo? Mercadorias onde os ali, sabe, os espertos da história, sabe, os filhos da luz, os que tinham iluminação para perceber isso, tá certo? Como falou Yeshua no Velho Testamento, no Novo Testamento, tá certo? Os filhos da luz se davam bem, rapaz, se dão bem sempre, rapaz, sabe? Os caras que enxergam aí coisas que aí, sabe, os criadores de nuvens, os filhos da luz são criadores de nuvens, sabe, para deixarem a maioria, sabe, sob trevas, sobre sombras, tá certo? E não terem a visão boa para perceberem o que eles estão fazendo, tá certo? Então, veja, tem os filhos das trevas e os filhos da luz, tá certo? Os filhos da luz são os que criam as trevas, sabe, para envolver a maioria, tá certo? É o que faz os capitalistas, tá certo? Então, veja que o sistema era de escambo, de troca, tá certo? E depois inventaram a recompensa. Aí eu fico pensando, sabe, a recompensa é o que ganho, tá certo? A ganância, tá certo? O quanto ganho. Aí, sabe? E, e essa coisa foi que se sedimentou e levou aí, sabe, o capitão ali, sabe, da aldeia a se apropriar. O Morubixaba, ontem eu chamei o meu vídeo, sabe, de Morubixaba e relacionei a Xandão para dizer que Xandão hoje é um chefão para gente, sabe, aqui, sabe, no nosso meio. Um cara que vem aí debatendo com a Globo. Rapaz, aqueles jornalistas da Globo são foda. Tem uma tal de Malu Gaspar, aquela mulher danada, rapaz, olha, porra. Deixa eu dar uma golada aqui no meu café quando já são 13 minutos de vídeo. Hoje eu não trouxe achocolatado, trouxe um café puro, forte, tá certo? São essas coisas assim. Ontem eu estava ferrado, rapaz, ontem eu dormi, sabe, com calafrios. Eu não sei se é isso que chama de temperatura baixa. Eu sei que eu tive calafrios aí, sabe? Não sei se é isso que chama de febre também. Mas eu acho que eu estava com febre ontem, sabe? Meu corpo estava ferrado ontem. Isso porque a noite de repente caiu, sabe, assim, abrupta, tá certo? E começou a chover forte, tá certo? E o tempo fechou, sabe? E comprimiu a minha casa e, sabe, comprimiu meu corpo dentro da casa, sabe? Aquela coisa toda. É que eu passei maus bocados ontem, tá certo? E só passou quando eu tomei um antitérmico ali, sabe? Pra dar uma equilibrada. Porra, bicho. É assim faz o café agora, tá certo? Tô normal, não tô sentindo porra nenhuma.
Mas assim, rapaz, sabe? Então eu falava da porra do escambo, falava da ganância, falava da cobiça, tá certo? E essas coisas que movimentam o mundo, eu não quero assim, sabe, me acovardar, tá certo? E dizer que eu não seja ganancioso, que eu não seja ambicioso. Quando eu estudei ali, sabe, fiz a psicologia, eu acho que introdução à psicologia, quando eu fiz o curso de letras, eu não sei se eu fiz psicologia 1, se foi necessário fazer, mas o fato é que quando você faz o curso de letras, você se prepara para compreender o processo didático pedagógico, e você então estuda psicologia. Quando também eu fiz anotações, apontamentos para poder lecionar linguística, tá certo? Tem a parte ali histórica que fala das escolas de linguagem no mundo, e tem a escola behaviorista nos Estados Unidos, e tem um porradal tremendo nos Estados Unidos entre as escolas behavioristas e o estruturalismo de Noam Chomsky, por exemplo, tá certo? A gente vê que veja, baseado em Kant, eles fazem ali, sabe, sabe, um apanhado, desenvolve dois campos, o campo da essência e o campo da aparência, tá certo? O campo, a essência, como é que chamava? O Kant, ele falava do fenômeno e falava do noumenon, certo? O noumenon corresponderia ao que se compreende por essência das coisas e vai lembrar Parmênides, certo? E, e por outro lado tem o phenomenon, sabe, que vai lembrar o que aquele noumenon é, tá certo? Aquilo que se apresenta para nós, para os sentidos, tá certo? E aí se elabora então esses dois campos aí, e os behavioristas para fazer ali, sabe, as suas teorias, sabe, eles se apoiam no entendimento de que o que vale são os sentidos, sabe, o empirismo que domina a teoria dos behavioristas, dos comportamentalistas, tá certo? Em matéria de linguagem, vai valer o comportamento que você tem, tá certo? O comportamento que você exibe. Aí eles levam ali para o laboratório para provar essa ideia. Ratinhos e cães, tá certo? Teve um tal de Pavlov aí que fez isso com cães, tá certo? Levou esse cão para dentro de um laboratório e submeteu esse cão aí. O Pavlov foi um russo, acho que foi antes da União Soviética, eu acho, não sei. Aí ele levou para dentro do laboratório um cão, ou cães, quantos cães ele fez esse trabalho ali, sabe? E submetia esse cão, rapaz, a uma série de provações, tá certo? Dava choque elétrico, sabe? Não dava alimentos e, sei lá, os cães sofriam ali dentro, eu acho, sabe? E tocavam sineta e não sei mais o que, sabe? Sei que eles orientavam ali o comportamento dos cães, tá certo? Veja, eu falei comportamento dos cães, tá certo? E a partir dali eles deduziam, sabe, dessas experiências eles deduziam uma teoria, tá certo? E dessa teoria depois tentavam levar para a prática e criar ideologias, tá certo? O Chomsky fez o contrário, preferiu se valer do mental, tá certo? Daquele estágio superior, das energias mentais que se tem, lembra Descartes, o estruturalismo, tá certo? Lembra ali o suíço que criou o estruturalismo na linguagem, tá certo? Que lembra Marx, e o Marx, quando fala de infraestrutura, ele está dentro da teoria estruturalista, tá certo? E veja então que eu falava do behaviorismo, do comportamentalismo, tá certo? E a gente vai, o pessoal e aí, sabe, inventa seus campos, as suas ideologias, e foi nisso que se baseou a porra da Tati, sabe? A Tati, a Margarete, tá certo? Para ela, sabe, o que ela vê é o indivíduo, tá certo? Ela olha e se enxerga, tá certo? É Narcisa, tá certo? Ela se enxerga, ela é espelho de si, tá certo? E ela diz, então, o que existe sou eu, tá certo? Sou eu que existe, tá certo? E acabou, ponto final, tá certo? E sociedade? Não, sociedade não interessa. A sociedade a gente passa a perna, tá certo? A sociedade a gente se aproveita dos excedentes da produção que ela sabe, aí, sabe, cria, tá certo? Pô, bicho, a Margarete era foda. Aí criou o tal desenvolveu o neoliberalismo ali, sabe, na década de 80 no país dela, na Inglaterra, tá certo? E o filho da puta daquele ator de cinema, como é que chamava ele? Fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Como é que chamava aquele ator de cinema? Hein?
que foi presidente dos Estados Unidos, na década de 80, ele desenvolveu lá a versão estadunidense, neoliberal, tá certo? E tudo baseado no indivíduo, então tem tudo a ver, os caras são anglo-saxões, tanto a Margarete como como é que chamava o cara? Pô, bicho, então enquanto eu não lembro, eu vou tomar um gole de café, um café forte que eu fiz hoje. Eu só sei dizer, rapaz, que a partir dessas ideias aí é que a gente vai aí, sabe, se deixando guiar, veja, eu falava de ideologia, eu falava de alienação, tá certo? E o Marx foi um cara que ficou acordado, sabe? Que não quis fazer discussão sobre sionismo, que não quis fazer discussão sobre antissemitismo, tá certo? Que não quis fazer discussão sobre a sua origem, sabe? Saber se ele era judeu ou se ele era alemão, tá certo? E ontem eu falei disso, sabe? A gente é o que o território nos produz, tá certo? De acordo com as leis, hoje a gente vive em sociedades modernas. Eu falei ontem, por exemplo, que os criminosos, eles operam. Não foi um post que eu fiz no X. Os criminosos, eles operam, sabe, como se estivessem ali, sabe, no tempo do talião, tá certo? No tempo em que as sociedades não possuíam legislações universais, tá certo? As sociedades antes ali da modernidade, ali antes do século XV, tá certo? E, mas hoje, em pleno século XXI, a gente tem as normas, a gente tem as instituições, tá certo? E tem as leis. O Pero Serrano diz... Não, o Pero Serrano não diz nada. O Pero Serrano, ele afirma o direito, tá certo? Mas houve quem disse... Eu acho que foi a professora Paula, a Paula Luciana, tá certo? Rodrigues, ou é Guimarães, acho que é Rodrigues, sabe? É uma professora da USP, aluna do Alisson Mascaro, tá certo? Que disse que o direito é forma, tá certo? É forma que atua, tá certo? Ou que pode atuar em favor de qualquer ideologia, o direito, tá certo? Os seres humanos, eles produzem as normas, tá certo? E essas normas, dependendo das intenções das pessoas, dos sujeitos, dos cidadãos, tá certo? Elas operam. Essa é a questão, tá certo? Eu estou aqui com já 21 minutos de vídeo, tá certo? Então, o direito, a ciência, tá certo? E os postulados da ciência, os corolários da ciência, tá certo? Servem para, aí, sabe, para litigância de boa-fé. Eu estou numa parada medonha, num processo, sabe, defendendo 706 trabalhadores de uma cidade aí, que tiveram 3 meses de salários atrasados, tá certo? E em 2009 eles inauguraram uma ação judicial que eu peguei andando, tá certo? E hoje o processo está discutindo, a causa foi ganha por eles, certo? E nessa época eles foram representados por um sindicato que hoje não mais existe porque ele nunca adquiriu a carta sindical, e se discute então essa questão de forma aí, tá certo? De que só pode ser sindicato aquelas entidades que têm a carta sindical fornecida pelo Ministério do Trabalho. E caiu aí, sabe, nós estamos na fase de cumprimento da sentença, eu estou pedindo que a cidade, o município pague, sabe, o que está devendo, dá mais de 3 milhões de reais. E só que a defesa, sabe, vem aí protelando, tá certo? E por fim inventou aí uma norma, tá certo? Eles calçaram uma ação que discute essa questão essa questão da carta sindical, do certificado de sindicato, tá certo? Que é hoje o nome que se dá para carta sindical, não se chama mais de carta sindical. Vou tomar um gole de café aqui. Aí a defesa entrou agora, sabe, em cumprimento de sentença, querendo dizer que num processo aí, sabe, que correu paralelo, sabe, o sindicato não deve mais existir porque não tem mais o certificado de entidade sindical. E eu vou agora fazer um contratermo a isso aí, sabe, dizendo que, veja, que no processo onde os direitos ao pagamento dos salários que não foram pagos tá certo? E que, de acordo com o processo que reconheceu esses direitos, ele está ígido, tá certo? Como a gente diz, tá certo? Adquiriu segurança jurídica pela coisa julgada e pelo o ato jurídico perfeito, tá certo? Se consumou, e que, portanto,
ali, sabe, ali funcionando enquanto não foi desfeito, num outro processo, a noção é de não sindicato, tá certo? Prevalece ali, sabe, a ideia e ali, sabe, os efeitos, a vontade da lei, tá certo? A vontade da lei, no caso, a vontade da sentença transitada e julgada, para levar esse processo, conduzir esse processo até o pagamento, rapaz, sabe? É isso que eu estou tentando fazer. Eu vou ver agora como é que eu vou fazer. Tá certo? Estou discutindo um tal de embargos declaratórios aí, tá certo? Para dizer que essa matéria que foi suscitada agora não tem nada a ver com a natureza do procedimento que eles escolheram, embargos declaratórios. E eu não sei o que é que vai na cabeça do juiz, porque para mim, rapaz, sabe, égua, eu não sei, eu vou te contar. Eu vou te contar que eu estou aqui, sabe, numa cidade, as coisas estão acontecendo noutra, eu não sei o que acontece em outra cidade enquanto eu estou aqui, tá certo? Pô, é foda, bicho. Olha, são 24 minutos de vídeo. Só sei dizer que eu tô encarando essa parada, rapaz. Era Reagan o nome do cara, do presidente que eu queria falar, que foi ator de cinema, Ronald Reagan, sabe? Aí um cara, sabe, que é como esse Trump hoje, tá certo? Eu tava pensando no Trump, tá certo? Eu tava pensando numa sniper soviética, sabe, que matou 307 nazis, sabe? Meteu bala à distância em 307 nazis, certo? Pô, a mulher danada, rapaz, olha. A Ludmilla, tá certo? A Ludmilla que conheceu a Eleanor Roosevelt, tá certo? Se tornou amiga, tá certo? Eleanor Roosevelt foi a mulher do Theodore Roosevelt, tá certo? Do Teodoro, é? Não sei se é Teodoro. Porque houve dois Roosevelts aí que foram presidentes, eu acho, eu não sei. Aí, rapaz, o seguinte, essa Ludmilla foi foda, mas não era isso que eu queria falar. O que eu queria dizer é assim, sabe, que os seres humanos aí, sabe, se metem aí, sabe, a fazer essas coisas aí, sabe, essas coisas desguiadas. E aí a gente vai ali, sabe, criando as ideologias, e por conta das ideologias e por conta da força física que rege as ideologias, sabe, a história vai se fazendo. Ontem eu assisti a um filme, uma das performances de Robin Hood, tá certo? Robin e Marion, certo? Onde o Robin vem da guerra, um cara já cinquentão, tá certo? Já baqueado, né? E sai pra porrada, rapaz, com esse xerife de Nottingham, sabe? E ele termina matando o xerife, rapaz, de Nottingham, sabe? E os dois eram amigos, eram conhecidos, tá certo? E eles saem para o duelo com aquelas armaduras pesadas, tá certo? Não armaduras metálicas, certo? Armadura de couro mesmo, sabe? O xerife de Nottingham tinha aquelas mantas metálicas, tá certo? Mas o Robin não, o Robin estava só com ali, sabe, uma estrutura de couro, qualquer coisa assim, vestindo o corpo dele, mas por pouco ele não leva farelo. E o pior foi que o YouTube, sabe, come o final do filme, eu não sei como é que terminou o filme, tá certo? Termina o filme, não sei se é isso, tá certo? A Marion querendo pôr fim, sabe, a tudo, o Robin tava todo fudido, todo cortado de espada, entendeu? E ela dá um líquido para ele, eu não sei por que ela guardava aquele líquido ali, sabe, no quarto dela, num convento, tá certo? Eu não sei, no mosteiro. Sei que ela enche uma taça, assim, eu pensei que fosse vinho, tá certo? E ela bebe um bocado, tá certo? Aí nós temos ali a reprodução daquela obra do Shakespeare, é, Romeu e Julieta, tá certo? Quando os dois se envenenam, tá certo? E eu não sei bem como é que termina o Romeu e Julieta. Eu não sei se é um frade. Tem um frade no meio, não sei o que é que o frade faz nessa história, tá certo? Pô, bicho. Eu só sei que essa história do Robin Hood, sabe? Tem aí, sabe? Essa história do veneno, rapaz, sabe? E eu não sei como terminou. Mas veja que ali, de repente, o Robin era um guerreiro, tá certo? E o xerife era um dirigente, certo? Era um governante, tá certo? E a história da humanidade vem assim debatendo poderes políticos, tá certo? Poderes políticos e sabe que caem na mão de certos indivíduos, tá certo? Indivíduos que adquirem esses poderes por base de uma ideologia que é criada, tá certo? E de um poder argumentativo, de um poder discursivo, que o pessoal chama hoje de narrativa, tá certo? Por uma narrativa, tá certo? Que empodera, sabe? Mas na verdade a narrativa ela vai até um certo ponto, depois disso é preciso ter a força bruta, sabe? É o cano, sabe? O cano do berro
do berro, do ferro do Trump, sabe, que é encostado assim embaixo do queixo do cidadão e diz assim, fala agora. Foi o que fez, rapaz, sabe, o Trump com o Maduro, sabe. Como é que pode, rapaz, o cara invadir o país do outro, tá certo, capturar o cara, sabe, sequestrar o cara, levar para o seu país e o pior, como é que pode, como é que podem as instituições jurídicas, sabe, políticas de um país aceitar, sabe, essa situação? Sabe, essa captura, tá certo, esse sequestro, sabe, e submeter ali, sabe, um cidadão de um outro território, sabe, a jurisdição, tá certo, própria, tá certo. Pô, bicho, como é que pode isso? Como é que a lei de um território vale em outro território quando se fala aqui de soberania, sabe? Quando se fala de autodeterminação, sabe? Está na Carta da ONU, na Carta da ONU, tem lá aquela coisa aí, sabe? De autodeterminação dos povos, tá certo? E de repente vai tudo pra merda, tá certo? É o que se vive hoje, tá certo? São agora 30 minutos já. O que se está vivendo nos Estados Unidos é isso, sabe? Como é que a gente pode dizer? Esse torpor. Não, mas não tem torpor aí não, rapaz, sabe, tem conivência mesmo, tá certo? Da mesma forma como os alemães, sabe, os intelectuais alemães, sabe, os professores, sabe, os filósofos germânicos, sabe, foram ali, sabe, condescendentes com Hitler, tá certo? Hoje a condescendência está lá nos Estados Unidos, sabe, em cima de um outro nórdico ali, sabe, de um outro germânico ali, tá certo, que é o Trump, tá certo? O Trump veio ali da Germânia, tá certo? Germânia que foi lá para o norte da Europa, sabe, ali, e tornou aquele pessoal nórdico ali, tá certo? E nórdicos esses aí que foram para a Inglaterra, tá certo? E depois atravessaram o oceano, foram para os Estados Unidos. E são esses caras que estão fazendo hoje a governança do mundo, rapaz. Como é que pode uma porra dessa? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu acho que eu vou chamar esse filme de Marion, sabe? Em homenagem a Robin, tá certo? Só para facilitar e fechar o vídeo, tá certo? Mas dizendo assim, sabe? Que Marion foi um personagem, eu não sei se ela foi se Robin é um personagem de ficção, de um texto de literatura, eu não sei. Mas a Marion foi aí, sabe, uma personagem que fez parceria com ele aí num romance, tá certo? E eu fico por aqui dizendo que eu sou um caboclo falador, rapaz. Olha, porra, fala e chega dói, tá certo? Bom dia.